relatório porque acredita no que está sustentando, mas eu quero contrapor o núcleo central do relatório a partir da Constituição Federal. Não se trata aqui, porque está muito na moda neste parlamento, fazer a revisão de pena, fazer a revisão do processo. Ora, a própria Constituição, nos seus primeiros artigos, ao estabelecer no artigo 2º a harmonia e a independência entre os poderes, determina que cada poder cuida do seu fazer e das suas atribuições. Portanto, não cabe ao parlamento, a essa comissão, não cabe sequer ao plenário desta casa, como ontem à noite foi feito, de uma forma violenta, inclusive, não cabe a revisão de pena, não cabe a revisão de processo, não cabe adentrar as atribuições do Supremo Tribunal Federal e da coisa julgada. Carla Zambelli foi julgada, condenada, é transitada julgado, é foragida e se encontra na Itália nesse momento. Mas, para além do disposto em cláusula pétrea, há aqui no artigo 55, perderá o mandato o deputado, deputada ou senador, senadora, e aqui há um rol de possibilidades. E o inciso 4º, que perder ou tiver suspensos os direitos políticos. Ora, na sentença proferida pelo Supremo Tribunal Federal, é citado textualmente o artigo 55, inciso 4º, que, lido à luz do parágrafo 3º, diz o seguinte: nos casos previstos no inciso 3º a 5º, a perda será declarada pela mesa da casa respectiva de ofício ou mediante provocação de qualquer de seus membros ou de partido político representado no Congresso Nacional, assegurada a ampla defesa. A mesa diretora e o presidente Hugo Motta tomaram a indevida decisão de enviar para esta Comissão de Constituição e Justiça matéria que deveria ter sido objetivamente encaminhada. Eu creio, inclusive, que numa matéria como esta, o presidente da casa está incorrendo em descumprimento de decisão judicial. Por quê? Há casos em que, quando não é dado a perda do mandato, quando não é dado a perda dos direitos políticos, a suspensão dos direitos políticos, nós temos que votar nessa comissão e votar em plenário. Mas se é decretada a perda dos direitos políticos, está aqui definido no artigo 55, parágrafo 4º, quando suspensos os direitos políticos, a mesa tem que declarar a finalização do mandato, porque a Câmara dos Deputados não é lugar de criminoso ou criminosa. Está definido. É o sistema constitucional de justiça, e o mesmo sistema que assim define, preserva o mandato de quem preserva a Constituição e a lei. Então, quando está aqui, quando este manto de impunidade é jogado sobre o indivíduo, o sujeito, Carla Zambelli, na verdade, o que nós temos aqui é o desprezo à Constituição, o desprezo aos mandatos que cumprem a Constituição. Não é um momento feliz para nós. Caçar, definir a perda de mandato, não é algo feliz. Mas não somos nós que estamos fazendo isso. Quem fez a perda de mandato de Carla Zambelli acontecer é ela própria e os seus colegas do PL e vinculados a Jair Bolsonaro. Carla Zambelli é, neste momento, uma mulher que ofereceu aquilo que acreditava ser o melhor na vida política aos líderes políticos do bolsonarismo. Foi usada, foi desprezada, foi atacada, foi desvalorizada pelos bolsonaristas. Por que eles estão aqui? Porque para Jair Bolsonaro há a busca de uma dosimetria que é uma anistia. Porque os líderes, Braga Neto e todos os líderes querem que sejam libertados, mas Carla Zambelli não. Então, ao filho desta parlamentar, eu quero dizer que, com solidariedade pessoal à sua condição de filho, que procure os algozes de sua mãe entre aqueles que se diziam amigos e aliados. Foi Jair Bolsonaro que a colocou na condição em que ela se encontra. Para ela, assim como para Joyce Alcerman, que num determinado momento também se posicionou contra os bolsonaristas, não houve qualquer apoio. Esta é a relação que o bolsonarismo mantém com a sociedade e com as mulheres. Enquanto são úteis, são colocadas em um grau de diálogo, participando das festas, do encontro, da construção política. Usadas, desprezadas, desvalorizadas. O mesmo bolsonarismo que nos agride cotidianamente. De um mesmo líder que jamais respeitou as mulheres. Não respeita sequer aquelas que são aliadas. Agora, Carol Detoni, por exemplo, candidata em Santa Catarina ao Senado, é, na verdade, na prática, substituída por mais um filho de Bolsonaro. Porque na lógica da extrema-direita, as mulheres são a fraquejada. As mulheres são aquelas que participam da política a partir da autorização.